Você já se perguntou por que Jesus esperou 4 dias para agir, mesmo sabendo que seu amigo estava à beira da morte? Porque o Filho de Deus, com todo o poder para curar à distância, não impediu que Lázaro morresse. A história de Lázaro ressuscitado é muito mais do que um simples milagre registrado nas Escrituras. É uma mensagem viva, uma declaração espiritual codificada em cada detalhe, que revela não apenas o poder de Jesus sobre a morte, mas também um mistério profundo que muitos ignoram. Este não é apenas um dos maiores milagres de Jesus em Betânia, mas também um divisor de águas na compreensão sobre ressurreição, fé, tempo divino e revelação do reino. A história de Lázaro na Bíblia não começa na tumba, mas no coração de uma amizade real. Lázaro e Jesus tinham um vínculo íntimo. A narrativa nos mostra que ele era amado por Cristo, e isso já nos diz muito. Não era um estranho da multidão, não era alguém que Jesus apenas encontrou uma vez. Era alguém de casa, alguém de confiança. E é exatamente por isso que o atraso de Jesus parece ainda mais chocante. Quando recebe a notícia de que Lázaro está doente, ele não se apressa. Ele permanece onde está por mais 2 dias. O silêncio, a espera, o tempo que escorre sem ação. Tudo isso faz parte do mistério. E é aí que o Evangelho nos convida a mergulhar mais fundo, porque quando Jesus silencia, ele está preparando algo maior. É nessa pausa divina que começa a revelação. De Lázaro 4 dias morto, já em decomposição, já encerrado, já esquecido. E então, a chegada de Jesus. Ele não vem como um médico correndo ao chamado urgente. Ele vem como o Senhor da vida, aquele que não se submete ao tempo, mas que comanda o tempo. O atraso não foi desatenção, foi intenção. Cada segundo de espera serviu para ampliar o impacto da glória que seria revelada. Ele não apenas queria curar um corpo, ele queria transformar a fé de todos que estavam ao redor. O que parecia uma demora, na verdade, era um convite à revelação. O que poucos percebem é que quando Jesus se aproxima da cena, ele está não apenas diante de uma morte física, mas diante de um ambiente saturado de luto, dor, incredulidade e questionamento. Marta e Maria choram, a multidão murmura e até mesmo os discípulos parecem confusos. A pergunta paira no ar: se ele amava Lázaro, por que não o impediu de morrer? É neste cenário que Jesus chora. E esse choro não é apenas por tristeza. É um grito silencioso, uma dor compartilhada, uma revelação do coração de Deus que sente o peso da condição humana, mesmo sabendo que a vida vencerá no final. Jesus chora por Lázaro, mas não por desespero. Ele chora por amor. E é a partir desse ponto que o milagre começa a ganhar forma. Antes mesmo de ordenar que a pedra seja removida, Jesus já está resgatando a fé, preparando corações, ajustando a atmosfera espiritual. O milagre de Lázaro não é só um momento, é um processo, é uma construção entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível. Cada passo, cada palavra, cada olhar contém um ensinamento profundo sobre o que significa confiar, mesmo quando tudo parece estar perdido. A voz de Jesus ressuscita Lázaro, mas também desperta algo em todos que estavam ali. Desperta a fé adormecida, a esperança esquecida, o amor que parecia enterrado sob o peso do luto. Essa história não é apenas sobre voltar à vida, é sobre descobrir que a verdadeira vida começa quando respondemos ao chamado daquele que tem poder para romper a morte. Ainda que Lázaro estivesse na tumba, envolto em panos, sem voz, sem força, Jesus chama e Lázaro sai do túmulo. Essa cena é mais do que literal, é profética. E tudo isso nos leva a compreender que, por trás do milagre, há um mistério que continua ecoando até hoje, esperando por corações dispostos a escutar. E agora que começamos a mergulhar nesse mistério profundo por trás da ressurreição de Lázaro, é impossível seguir sem fazer uma pausa para aquilo que realmente conecta tudo: a oração.
porque antes mesmo do milagre acontecer, antes da pedra ser removida e da voz de Jesus ecoar sobre a morte, houve oração. Houve um diálogo entre o Filho e o Pai. Houve rendição, entrega, conexão com o céu. E é exatamente isso que precisamos fazer agora. A oração não é apenas uma prática espiritual. Ela é a ponte que liga o tempo ao eterno, o nosso desespero à esperança, a nossa fraqueza ao poder de Deus. É por isso que, neste momento, eu te convido a parar por um instante e escrever sua oração nos comentários. Sim, escreva. Como Marta e Maria falaram com Jesus em meio à dor, fale também. Pode ser algo simples como: Senhor, chama meu nome como chamaste Lázaro. Ou, Jesus, remove a pedra do que está morto em mim. Pode ser uma oração de agradecimento, um clamor por libertação ou um pedido por alguém que você ama. Quando você escreve, você ativa algo. Você transforma um vídeo em um altar. Você transforma comentários em sementes de fé. E há poder quando duas ou mais pessoas concordam em oração. Mesmo aqui, mesmo agora, se essa mensagem já falou com você, se a história de Lázaro está tocando algo dentro do seu espírito, não esqueça de deixar seu like. Esse gesto simples ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam ser tocadas por esse mistério. E se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que não apenas informam, mas que despertam, que confrontam, que curam e revelam a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Vamos continuar juntos, em oração e revelação, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o momento em que a pedra começa a se mover, e algo que estava morto dentro de você volta a viver. Lázaro não era apenas mais um nome entre as multidões que seguiam Jesus. Ele não era um discípulo como Pedro, nem um cobrador de impostos como Mateus. Ele não foi chamado da beira de um barco, nem apareceu em meio às parábolas. Lázaro era diferente. Ele fazia parte de um pequeno círculo de amizade íntima, de um vínculo que transcendia o público e tocava o pessoal. Ele era o irmão de Marta e Maria, e os três moravam em Betânia, uma aldeia simples, mas que se tornaria palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus na terra. Lázaro e sua família acolhiam Jesus com frequência. Sua casa era refúgio, era descanso, era comunhão. Era ali que Jesus se sentia entre amigos. Por isso, a ligação entre eles não era formal, era afetuosa, verdadeira, viva. É essencial entender esse contexto para compreender a profundidade do mistério que envolve o milagre da ressurreição. Quando as Escrituras dizem que Jesus amava Lázaro, não é uma linguagem simbólica ou religiosa, é uma afirmação direta e emocional. Isso já nos dá a pista de que o que estava para acontecer não seria apenas um ato de compaixão, mas uma revelação envolta em um propósito eterno. Jesus não lidava com Lázaro como alguém distante. Ele o conhecia. Sabia quem ele era, como falava, como se movia, o som da sua voz, o peso de sua presença. Quando Lázaro adoeceu, não foi apenas mais um corpo sendo vencido pela enfermidade, foi um amigo sendo tocado pela morte, e é isso que torna a história ainda mais desconcertante. Quando Marta e Maria enviam um recado a Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente, elas não fazem pedidos, elas não suplicam, não fazem barganhas, não cobram promessas. Elas apenas declaram a situação, com a confiança de quem sabe que o amor de Jesus é suficiente para gerar uma resposta. E então acontece o inesperado. Jesus não vai, ele não corre, ele não envia palavra de cura, ele permanece onde está, por mais 2 dias. E com isso, o coração humano entra em conflito. Como pode alguém que ama tanto permanecer em silêncio? Como pode o Messias, que curou estranhos, cegos, leprosos, deixar que o amigo adoeça até a morte? Essa pergunta ecoa até hoje no coração de muitos que amam a Deus, mas que enfrentam silêncios prolongados em meio à dor. Mas aqui começa a primeira camada do mistério. Jesus
não se move por emoção, mas por propósito. Ele não age segundo a lógica da urgência, mas segundo o plano da eternidade. Sua demora não foi omissão, foi direção. Ele mesmo diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A relação entre Jesus e Lázaro era marcada por confiança. Uma confiança que permitiria que, mesmo diante da morte, o plano de Deus se cumprisse em sua totalidade. A amizade que havia entre eles não o poupou do sofrimento, mas o posicionou como peça central de uma revelação gloriosa que atravessaria os séculos. Lázaro não apenas adoeceu, ele foi escolhido, e isso muda tudo. Às vezes, Deus permite que aqueles que mais ama passem pelos vales mais profundos, não como castigo, mas como cenário para que sua glória se manifeste de forma irrefutável. Jesus permitiu a morte de Lázaro para que, através dela, algo muito maior fosse revelado. Não apenas ao povo de Betânia, mas ao mundo espiritual e à humanidade como um todo. Ao longo da história bíblica, poucos personagens carregam o peso de serem protagonistas de um milagre tão direto, tão definitivo e tão impactante quanto o de Lázaro. É por isso que o relacionamento entre Jesus e Lázaro precisa ser olhado com atenção. Não era um vínculo baseado em interesse, não era apenas devoção, era amor verdadeiro. E foi justamente esse amor que permitiu que o Mestre confiasse a Lázaro um papel tão delicado no enredo da redenção. Porque nem todos estão preparados para ser usados no limite. Nem todos suportariam ser a ponte entre o desespero e a glória. Lázaro não pediu por isso, mas o coração dele estava alinhado com o céu. E quando Jesus o chamou para essa missão, mesmo sem palavras, Lázaro respondeu, mesmo em silêncio, mesmo na morte. Se você já se sentiu esquecido por Deus, mesmo o amando, se já viveu momentos em que esperava uma resposta imediata do céu e ela não veio, lembre-se de Lázaro. Lembre-se que Jesus ama profundamente aqueles a quem ele escolhe para mostrar algo maior. O silêncio pode ser um terreno fértil para o milagre mais extraordinário da sua vida. Se essa palavra já falou com você até aqui, escreva nos comentários. Mesmo no silêncio, eu sei que sou amado. Ou, Senhor, me usa para a tua glória, mesmo que eu não entenda agora. Essas palavras têm poder. Elas são sementes espirituais que podem florescer no tempo exato da manifestação divina. E ainda estamos só no começo dessa revelação. Quando Jesus finalmente decide ir até Betânia, o que parecia ser um atraso passa a ser revelado como parte de um plano perfeitamente orquestrado. Mas aos olhos humanos, tudo ainda parecia confuso, até cruel. Lázaro já estava morto. Não apenas morto, mas sepultado, envolto em panos e selado em uma tumba. O luto havia tomado conta da casa. E Marta e Maria, tão acostumadas a servir e a receber Jesus com alegria, agora estavam em silêncio, em pranto, em desalento. O ambiente já não era mais de esperança, mas de resignação. E é exatamente nesse cenário que Jesus decide entrar. Ele não vem quando a fé ainda estava intacta. Ele vem quando tudo parece perdido, quando os olhos humanos já não conseguem enxergar a alternativa. Quando até o coração mais fervoroso começa a aceitar a dor como destino. E isso diz muito sobre o modo como Deus trabalha. Ele não se apressa para confortar ilusões. Ele espera até que tudo aquilo que é humano cesse para que só a glória dele possa se manifestar. O encontro de Marta com Jesus revela essa tensão. Ela corre ao encontro dele e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É uma frase que carrega dor, sim, mas também carrega fé. Ela acredita que a presença dele teria feito diferença. E mesmo agora, depois da morte, ela ainda declara: mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Essa declaração é profunda. Marta está em conflito. Ela crê, mas está de luto. Ela confessa, mas está quebrada. E é exatamente neste momento que Jesus a confronta com uma verdade eterna.
teu irmão há de ressuscitar. E diante da tentativa de Marta de colocar essa promessa num futuro distante, Jesus responde com uma das frases mais poderosas já ditas: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não está apontando para algo que virá. Ele está dizendo que a vida está ali, presente, encarnada, respirando, olhando nos olhos dela. Esse momento é mais do que uma conversa. É uma revelação. Jesus está dizendo que não é apenas um profeta que intercede, nem um mestre que ensina. Ele está se revelando como a própria fonte da vida. A ressurreição não é um evento, é uma pessoa. E essa pessoa está diante dela, convidando-a a crer de uma maneira que ultrapassa a lógica, o tempo e a dor. Marta responde com uma confissão de fé, mesmo sem entender tudo. E isso é o que Deus espera de nós também. Que confessemos mesmo quando não vemos. Que creiamos mesmo quando o corpo já está frio. Que digamos, Tu és o Cristo mesmo quando a morte ainda está diante dos nossos olhos. Maria, a outra irmã, também vem ao encontro de Jesus. E quando ela se lança aos pés dele, chora com uma dor tão profunda que move o espírito do próprio Cristo. E nesse momento, Jesus se comove profundamente. Ele vê o luto, ele sente o peso da ausência e então ele chora. A cena é poderosa. O Deus encarnado, aquele que tem todo o poder, aquele que sabe que está prestes a realizar um milagre jamais visto, chora. E o faz não porque duvida, mas porque ama. Ele sente o que os outros sentem. Ele se permite tocar pelo sofrimento humano. Seu choro é o ponto onde a divindade encontra a nossa dor. É o sinal de que ele não veio apenas resolver problemas, mas compartilhar do nosso fardo, caminhar conosco, envolver-se com o nosso coração. O choro de Jesus é talvez um dos momentos mais humanos da Bíblia e também um dos mais divinos. Ele não chora porque perdeu o controle. Ele chora porque ama profundamente. Ele não se coloca acima da dor. Ele entra nela, como quem sabe que amar é também sofrer junto. E isso muda tudo, porque quando olhamos para Jesus chorando, entendemos que Ele nunca está distante do nosso luto. Ele nunca ignora as lágrimas que derramamos em silêncio. E mesmo sabendo que o milagre está a caminho, Ele não nos apressa, não nos silencia, Ele chora conosco. É nesse contexto que o milagre começa a ganhar forma. Jesus se dirige até a tumba. A pedra ainda está no lugar. O cheiro da morte é real. A lógica diz que já é tarde demais. Mas Jesus está prestes a mostrar que a lógica não limita o céu, que a decomposição não impede a glória, que a voz dele é mais forte que o cheiro da morte. E ele não faz isso à distância. Ele vai até o local onde tudo parecia acabado. Ele se posiciona diante da impossibilidade. E então começa a preparar o ambiente para o impossível. Antes mesmo de falar com Lázaro, ele fala com o Pai. Uma oração simples, mas carregada de propósito. Ele não ora para convencer a Deus, mas para alinhar os corações humanos àquilo que está prestes a acontecer. E então, ele clama com voz alta, não em desespero, mas com autoridade: Lázaro, vem para fora! Essa cena é o ponto de virada. Não apenas da história de Lázaro, mas da história de todos os que já ouviram essa palavra. Porque quando Jesus chama, mesmo a morte tem que obedecer. Mesmo o silêncio tem que se curvar. Mesmo o impossível tem que se mover. Se isso já falou com seu espírito, escreva nos comentários: eu creio na voz que ressuscita. Ou, Senhor, mesmo que pareça tarde, chama meu nome. Essas palavras liberadas em fé podem ativar algo profundo. E o que vem a seguir vai mostrar que o milagre ainda há mais para ser revelado. O momento em que Jesus se posiciona diante da tumba de Lázaro é um dos mais marcantes de toda a narrativa bíblica, não apenas pelo impacto do milagre que está prestes a acontecer,
mas por tudo o que essa cena carrega de simbólico, espiritual e profético. Diante dele está uma caverna selada com uma pedra. Dentro dela repousa o corpo de Lázaro, já em decomposição. Há 4 dias a vida se foi daquele corpo. 4 dias de silêncio. 4 dias de cheiro de morte. 4 dias de choro. 4 dias de incredulidade circulando entre as pessoas. E agora, todos os olhos estão sobre Jesus, esperando, questionando, talvez até duvidando. A atmosfera ao redor carrega tensão, expectativa e uma mistura de fé e ceticismo. E então, Jesus dá uma ordem inesperada: tirai a pedra. Essa ordem parece simples, mas carrega uma profundidade imensa. Tirar a pedra não era apenas um ato físico, era um movimento espiritual. Era confrontar a lógica humana com a ordem divina. Era desafiar o medo, o luto, o constrangimento. Marta imediatamente reage com um argumento racional: Senhor, já cheira mal. Ela está certa. A ciência da decomposição não mente. O corpo em processo de deterioração era um fato, mas Jesus não está limitado pelos fatos. Ele está movendo realidades. E então responde com uma frase que reverbera até hoje: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? É nesse instante que compreendemos que o milagre está diretamente ligado à fé. Jesus poderia mover a pedra com uma palavra, mas ele pede que a pedra seja retirada por mãos humanas, porque há coisas que Deus só fará depois que nós nos movermos em obediência. A pedra representa aquilo que limita, que separa, que encerra. Representa as decisões humanas que selam situações como se fossem definitivas. Quantas vezes colocamos pedras em promessas, em áreas da nossa vida, em chamados que Deus nos deu? Quantas vezes fechamos uma história porque para nós já cheira mal? O que Jesus está nos dizendo nessa cena é: remova o obstáculo, enfrente o cheiro da morte, enfrente a vergonha, enfrente o medo, porque é só com a pedra removida que a ressurreição pode se manifestar. E quando finalmente a pedra é tirada, Jesus ora. Mas sua oração não é de súplica, é de conexão. Ele fala com o Pai em voz alta, não por necessidade, mas para que todos ao redor entendam que ele age em total unidade com Deus. Ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Essa declaração é poderosa. Mostra que Jesus não está testando se o milagre vai acontecer. Ele já sabe, já vê, já crê. Ele apenas verbaliza essa fé para que os outros possam participar do ambiente de glória que está se formando. Então, após a oração, Jesus dá a ordem que rasga os céus e abala a terra. Lázaro, vem para fora. Ele não diz, venha alguém. Não diz, ressuscite alguém. Ele diz o nome, porque o poder de Deus é específico. A voz de Jesus não erra o alvo. Quando ele chama, a morte tem que soltar. A tumba tem que se abrir, o impossível tem que obedecer. E naquele momento, em um silêncio que precede a explosão do sobrenatural, Lázaro sai, ainda com as ataduras, ainda com o rosto coberto, mas vivo, respirando, de pé, saindo da mesma caverna onde foi sepultado, caminhando em direção à luz, em resposta à voz do Mestre. Essa cena muda tudo. O impacto sobre os que estavam presentes é indescritível. Muitos choram, outros caem de joelhos, alguns correm para contar, e outros, como os fariseus, ficam inquietos, incomodados, indignados, porque o milagre é inegável. Lázaro estava morto e agora está vivo. O milagre não foi subjetivo, foi visível, concreto. E isso criou uma divisão. A partir dali, muitos passaram a crer em Jesus, mas outros começaram a tramar sua morte com ainda mais intensidade, porque milagres não convencem todos, eles revelam corações, exaltam uns e expõem outros. Mas há um detalhe ainda mais profundo que não podemos ignorar. Lázaro saiu vivo, sim, mas ainda atado. Suas mãos, seus pés, seu rosto,
ainda envolto nos panos da morte. Isso nos ensina que mesmo depois da ressurreição, ainda existem processos. Jesus então diz: desatai-o e deixai-o ir. Essa frase é tão importante quanto o chamado à vida, porque Jesus não apenas ressuscita, ele também liberta, e ele quer que outros participem desse processo. A comunidade ao redor tem a responsabilidade de ajudar o ressuscitado a caminhar livre, e isso também se aplica a nós. Há pessoas ao nosso redor que já responderam ao chamado, mas ainda estão presas nas marcas do passado, nos traumas, nos medos. E nós somos chamados a ajudá-las a se moverem para a plenitude. Se essa palavra já ativou algo dentro de você, se você entende que há pedras que precisam ser removidas, se você crê que a voz de Jesus ainda chama mortos à vida, escreva agora nos comentários: Senhor, tira a pedra e me chama pelo nome. Ou, eu creio na voz que transforma a morte em vida. Suas palavras são sementes de fé, e o que está por vir vai revelar ainda mais do mistério que envolve esse milagre. O chamado foi feito, o túmulo se abriu, e o próximo passo pode ser o seu. Lázaro estava de pé, vivo, mas ainda atado. O milagre havia acontecido, a morte havia sido vencida, o impossível se dobrara diante da voz de Jesus. E ainda assim, havia algo que precisava ser feito. O corpo de Lázaro ainda estava enfaixado, suas mãos e pés presos, seu rosto coberto pelo sudário. Era um homem ressuscitado, mas limitado, um símbolo poderoso de que nem sempre a ressurreição vem acompanhada de liberdade total imediata. Há milagres que acontecem em etapas. E essa é uma das lições mais profundas escondidas nessa história. Jesus poderia, com uma só palavra, ter feito com que as faixas se soltassem. Mas ele olha para aqueles que estão ao redor e diz: desatai-o e deixai-o ir. Com isso, ele ensina que o milagre é divino, mas a libertação é também um trabalho humano e comunitário. Essa fala de Jesus nos revela um princípio espiritual. Há pessoas que já saíram da morte, já foram tocadas por Deus, mas ainda estão presas por vestígios do passado. Feridas emocionais, pensamentos limitantes, palavras que ouviram na infância, experiências de fracasso, traumas que os envolvem como panos de sepultura. Eles estão vivos, mas não conseguem se mover. Estão em pé, mas não caminham. Estão respirando, mas não enxergam, porque ainda há ataduras. E Jesus, em sua sabedoria eterna, nos mostra que é dever daqueles que testemunham o milagre ajudarem no processo de libertação. Desatai-o não foi dito como sugestão, foi uma ordem. Ele nos chama a participar ativamente do milagre que ele começou, a tirar com nossas próprias mãos aquilo que ainda impede outros de viver plenamente. Essa parte da história é muitas vezes esquecida, mas é aqui que o milagre se torna completo. Quando alguém se aproxima de Lázaro, toca as faixas, remove a dor, permite que ele se mova com liberdade. Esse gesto simples carrega um peso eterno, porque todos nós, em algum momento, já fomos como Lázaro. Respondemos à voz de Jesus, mas ainda carregávamos os sinais do que nos matou. E todos nós também somos chamados a ser aqueles que ajudam outros a se libertarem, não com julgamento, não com acusação, mas com amor, com cuidado, com paciência, porque remover as faixas exige aproximação, exige tocar o outro com compaixão, e isso é tão sagrado quanto o milagre da ressurreição. Depois de ser desatado, Lázaro retorna à vida comum. Mas será que era possível viver uma vida comum depois de ter estado morto por 4 dias? Lázaro agora era um sinal vivo do poder de Deus. Aonde quer que fosse, carregava em si o testemunho do sobrenatural. Ele não precisava dizer uma palavra. Sua existência falava por si. E por isso, muitos passaram a crer em Jesus. A ressurreição de Lázaro causou um impacto que foi além de Betânia.
Sua história correu por Jerusalém e chegou até os líderes religiosos, que em vez de se renderem ao milagre, decidiram intensificar seus planos contra Jesus. E não só contra ele, mas contra o próprio Lázaro. Sim, eles passaram a planejar a morte de um homem que já havia morrido e voltado à vida. Isso é profundo. O milagre incomoda. A glória de Deus provoca reações. Onde há vida, o inferno tenta devolver a morte. Lázaro passou a ser alvo, não por algo que fez, mas por aquilo que era. Ele era a prova viva de que Jesus tinha autoridade sobre a morte, e isso era perigoso para aqueles que queriam manter o controle religioso da época. O poder que os fariseus detinham sobre o povo estava sendo desafiado por um homem que havia ressuscitado o outro. A religião não soube lidar com a vida. O milagre de Lázaro expôs a fraqueza de um sistema que preferia manter as pessoas dentro de sepulturas espirituais. A mesma estrutura que deveria celebrar o mover de Deus passou a combatê-lo. Mas Lázaro não se escondeu. Ele permaneceu onde estava, em Betânia, com sua família, com Jesus. Sua presença era incômoda, mas também necessária. Ele era o lembrete constante de que a morte não tem a palavra final. E isso é um chamado para todos nós. Se você já foi tocado por Deus, se já foi restaurado, libertado, transformado, então sua vida carrega uma mensagem. E mesmo que isso provoque reações, mesmo que alguns queiram apagar o que você representa, você precisa permanecer. Porque o mundo precisa de Lázaros, pessoas que não falam apenas com palavras, mas com a própria existência. O mistério profundo por trás desse milagre é que ele não termina com o milagre. Ele continua na vida que Lázaro passa a viver. Ele se torna uma referência silenciosa de fé. Ele representa o que acontece quando alguém ouve a voz de Jesus e decide responder, mesmo depois de 4 dias envolto na morte. Ele é o símbolo do que Deus ainda quer fazer em muitos. E você que está ouvindo esta mensagem pode ser o próximo a sair da caverna. Pode ser aquele que será desatado por mãos que Jesus enviará. Pode ser aquele cuja vida, mesmo em silêncio, falará com poder. Se essa palavra tocou o seu espírito, escreva nos comentários: minha vida é prova de que Deus ressuscita sonhos. Ou eu sou Lázaro e estou aprendendo a andar livre. Compartilhe com fé, porque o próximo que ler sua frase pode encontrar nela o início do próprio milagre. Ainda há muito o que ser revelado, e Lázaro ainda tem mais a ensinar. A vida de Lázaro, depois da ressurreição, nunca mais foi a mesma. Ele já não era apenas o irmão de Marta e Maria, nem o homem conhecido na pequena vila de Betânia. Ele agora carregava o selo do sobrenatural. Sua presença entre os vivos era uma afronta à lógica, um testemunho vivo que nenhuma autoridade conseguia negar, uma lembrança constante de que Jesus havia desafiado o ciclo natural da existência e vencido a morte de forma pública, visível e incontestável. Lázaro se tornou mais do que um homem. Ele se tornou uma evidência viva da autoridade de Jesus, e isso o transformou em um símbolo perigoso para aqueles que não aceitavam o Messias. A narrativa bíblica revela que após esse milagre, os líderes religiosos passaram a tramar não apenas a morte de Jesus, mas também a de Lázaro. A ameaça que ele representava era tão grande que precisavam eliminá-lo. Um morto que voltou à vida e agora caminhava, respirava, comia e dormia entre os demais, era um escândalo para a estrutura espiritual da época. Lázaro, sem pronunciar uma única pregação, se tornou um dos maiores evangelistas da história, simplesmente por existir. Sua história pregava. Sua caminhada era uma profecia viva. Sua respiração era uma lembrança de que Jesus não era apenas um mestre ou profeta, mas alguém com autoridade para tirar alguém do túmulo e devolver a vida com propósito. Esse pós-milagre talvez seja uma das partes mais pouco exploradas da história de Lázaro. Muitos se concentram no milagre em si,
na saída da caverna, no chamado de Jesus, nas faixas que foram removidas. Mas o que realmente impacta é perceber que o milagre continuou nos dias que seguiram. Lázaro viveu o restante de sua vida como alguém que já havia cruzado os limites da existência e voltado. Ele carregava em seu olhar a memória do silêncio da morte e o poder da voz que rompeu esse silêncio. Cada refeição que fazia, cada passo que dava, cada vez que olhava nos olhos de alguém, era uma prova de que havia algo além desta vida. De que a morte, por mais definitiva que pareça, pode ser interrompida por uma simples palavra do Filho de Deus. E isso nos leva a refletir sobre como vivemos depois que recebemos nosso próprio milagre. Quantas vezes Deus já nos tirou de túmulos emocionais, espirituais ou até mesmo físicos, e ainda assim voltamos à rotina como se nada tivesse mudado. A história de Lázaro nos convida a entender que quem foi ressuscitado não pode viver como antes. Não pode mais andar como quem está perdido. Não pode mais se calar como quem não tem voz. Uma vez que ouvimos o chamado de Jesus e respondemos, nossa existência se transforma num testemunho contínuo da glória de Deus. Mas também precisamos entender que esse tipo de vida atrai oposição. Assim como Lázaro foi ameaçado por aquilo que representava, você também pode ser atacado por simplesmente ser um lembrete vivo do que Deus pode fazer. Pessoas vão te observar com desconfiança. Sistemas vão tentar te silenciar. O inimigo vai querer que você volte à caverna. Mas assim como Lázaro permaneceu firme, você também precisa permanecer. Porque seu milagre não foi apenas para você. Ele foi para todos que te cercam, foi para os que duvidam, para os que precisam ver, para os que não sabem mais no que acreditar. Sua vida pode ser o único evangelho que alguém vai ler. Com o tempo, Lázaro deixou de ser apenas o homem que voltou da morte. Ele se tornou uma figura de esperança para muitos. Alguns estudiosos sugerem que ele continuou morando em Betânia, servindo ao lado de sua família e sendo presença constante nos últimos dias de ministério terreno de Jesus. Outros acreditam que, após a crucificação e ressurreição de Cristo, Lázaro foi um dos que sustentaram a fé da comunidade local, sendo lembrado como aquele que conheceu o poder da ressurreição antes mesmo da cruz. Em ambos os casos, o que importa é o símbolo que ele representa. O de uma vida que foi interrompida, mas não destruída, marcada, mas não vencida, escondida por um tempo, mas chamada à luz para nunca mais voltar à escuridão. O impacto de seu testemunho vai além de sua geração. Até hoje, seu nome é lembrado em todo o mundo. Sua história é pregada em igrejas, encenada em teatros, estudada em seminários, discutida em debates teológicos. E tudo isso porque ele foi chamado de volta. Porque ele ouviu a voz. Porque ele respondeu. Lázaro representa o que todos nós podemos nos tornar quando Jesus decide nos tirar do lugar da morte. Ele é a imagem da graça que não desiste, da vida que recomeça, do amor que não abandona, mesmo quando o mundo já decretou o fim. Se você chegou até aqui sentindo que essa história falou com você, se você também já viveu um milagre ou se crê que está prestes a viver, comente agora. Minha vida carrega um testemunho de ressurreição. Ou, eu fui chamado da caverna e hoje sou prova viva do poder de Deus. Que suas palavras inspirem outros a lembrar que o milagre não termina na saída da tumba. Ele continua todos os dias, enquanto você respira. E Lázaro ainda nos ensina. Porque a verdadeira glória não está apenas no que Deus faz, mas no que escolhemos fazer com a nova vida que Ele nos dá. Após ser chamado da caverna e restaurado à vida, Lázaro passa a carregar em seu próprio corpo um testemunho que transcende palavras. Ele não foi apenas uma prova viva do poder de Jesus sobre a morte. Ele se tornou uma antecipação silenciosa da maior ressurreição da história, a de Cristo. A ressurreição de Lázaro é como uma sombra profética projetada antes da luz definitiva. Jesus,
ao trazer Lázaro de volta à vida, estava não só libertando um amigo querido da morte, mas também anunciando, com autoridade, o que ele mesmo estava prestes a enfrentar e vencer. A história de Lázaro não termina com o milagre. Ela aponta para a cruz. Aponta para o túmulo vazio que dias depois Jesus deixaria para trás. O milagre de Lázaro foi o sinal visível do que o reino de Deus estava prestes a revelar ao mundo inteiro. E o mais impactante é perceber que, diferente de Lázaro, Jesus não saiu da tumba com ajuda. Ninguém removeu suas faixas. Ninguém precisou rolar a pedra para que ele pudesse sair. A pedra foi removida para mostrar que ele já havia vencido. Ele saiu sozinho. Ressuscitou em glória, sem que ninguém o chamasse, porque enquanto Lázaro voltou à vida pela voz do Mestre, Jesus ressuscitou com a própria autoridade de quem é a vida. Isso nos mostra o quão poderoso foi o milagre anterior. Era mais do que um gesto de compaixão. Era uma preparação, uma introdução, um prenúncio. E quem testemunhou a ressurreição de Lázaro foi, mesmo sem saber, testemunha de um ensaio celestial. Era como se o céu estivesse dizendo: se com Lázaro foi assim, com o Filho será ainda maior. Lázaro então carrega consigo a honra e o peso de ser o milagre que antecede a cruz. E ao mesmo tempo, ele nos convida a refletir. O que estamos fazendo com a nova vida que recebemos? Lázaro não voltou do túmulo para viver como antes, e nós também não deveríamos. Cada vez que Deus nos levanta de um trauma, de uma dor, de um pecado, de uma estação de morte espiritual, Ele espera que a nossa vida seja um reflexo da ressurreição que nos alcançou. O chamado é claro: sai para fora. Mas a pergunta que fica é: o que você tem feito depois que saiu? Tem andado como alguém que foi ressuscitado? Ou tem vivido como quem ainda está na sombra do que passou? A missão de quem foi restaurado é ser sinal para os outros. A sua vida precisa se tornar resposta para quem ainda está dentro da caverna. E talvez seja por isso que a história de Lázaro ainda ressoe com tanta força, porque ela é a nossa história. É a história de todos que já ouviram o nome ser chamado em meio à escuridão. Todos que já sentiram a luz invadir um espaço que cheirava a fim. Todos que já se levantaram pela força de uma palavra que ninguém mais ouvia, mas que a alma reconheceu. Essa história não é apenas sobre um homem de Betânia. Ela é sobre mim, é sobre você. É sobre todos que sabem que, se estão de pé hoje, foi porque o céu falou mais alto. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo com fé e sinceridade: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe como essa mensagem falou com você. Seu testemunho pode ser a chave que abrirá o entendimento de outra pessoa que está assistindo agora. Suas palavras não são apenas um comentário, são sementes espirituais lançadas com propósito. Não se esqueça de se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que falam diretamente com a sua alma. Aqui, cada vídeo é uma oportunidade de despertar o espírito, de ouvir a voz de Deus e de entender que a Bíblia está viva e que ela ainda fala. Deixe o seu like para fortalecer essa missão e fazer com que mais vidas sejam tocadas por essa mensagem. Assista agora ao próximo vídeo, que já está na tela final. Ele é a continuação do que Deus começou hoje no seu coração. Que o Espírito Santo complete a obra que foi iniciada nesta palavra e que a sua vida seja marcada por revelação, fé e propósito. Que Deus abençoe poderosamente você e sua casa. E que, como Lázaro, você viva para testemunhar a glória de Deus em cada passo. Nos vemos no próximo vídeo.